Vamos falar agora do meu querido Diário do... Diário de Daniela, não é de Daniela, é do Heleno. Do Heleno. Vamos ouvir a Elô também, mas o fato é que um roteiro da trama golpista de Jair Bolsonaro foi encontrado pela Polícia Federal na agenda do ex-ministro do Gabinete Institucional, Augusto Heleno. De acordo com a revista Veja, as anotações escritas à mão revelam como o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União e o próprio Bolsonaro deveriam agir para dar um verniz de legalidade ao plano de anulação das eleições de 2022. Quero te ouvir, Elô, um pouco mais, se você pode aprofundar para a gente sobre esses escritos de General Heleno que foram encontrados nesse diário. Gente, pensa bem, né? Isso parece um rascunho da minuta que depois estava lá no telefone do Mauro Cid. Agora, isso foi encontrado um ano depois da tentativa de golpe no 8 de janeiro do ano passado. Isso foi encontrado depois do Heleno ter ido como testemunha depor, né, ou como suspeito, ter ido depor em duas comissões parlamentares, a do Distrito Federal e a do Congresso. Ele já tinha passado por isso tudo e ainda guardava esse diário escrito à mão, com o rascunho da tentativa de golpe. Tem lá em letras garrafais, num trecho do diário, agir, né? Não é para ficar falando, é para agir. Ou seja, a crença dele na própria impunidade era tão grande, a crença dele de que ele mandava no país, como o Edu falou agora há pouco, era tão grande que ele nunca se desfez desse diário, escrito à mão, de próprio punho. Olha que loucura que é isso, né? Então, assim, essa capacidade que algumas pessoas têm de ferir as leis, né? Ferir as normas, deixar tudo provado, sacramentado. A gente lembra da lista que o Lira fez dos bens dele, que contrariava completamente o que ele declarou para o imposto de renda. A gente viu os golpistas do 8 de janeiro fazendo imagem deles mesmos, destruindo tudo. Então, eu não sei, a gente entrou numa nova fase no mundo, onde as pessoas cometem crime e deixam as provas todas contra si, aí sacramentadas para a polícia ir lá e encontrar. Eu vou até pedir, Elô, para a nossa produção resgatar aqui, vai demorar uns 5 minutinhos, mas vocês estão aí com a gente, o trecho em que naquela reunião com o Bolsonaro, o Heleno fala, a gente tem que agir logo. Então não é coincidência ele falar que tinha que agir logo na reunião e tal agir aqui no diário, né, do pijama, entendeu? Não é coincidência, essas coisas, mas tá num e tá... É a mesma lógica, o cara tá falando, né, o pessoal que gosta, né, dos provérbios, né, principalmente a turma do Bolsonaro gosta de ficar citando os provérbios bíblicos. Quem lembra desse provérbio bíblico? A boca fala do que o coração tá cheio. A boca fala do que o coração está cheio. É isso aí. Só que nesse caso a gente dá uma adaptadazinha e fala a boca fala do que o diário está cheio. Então é o que estava no diário, que é o que saiu da boca do cara na reunião. Ipsis literis, é isso aí, entendeu? E aí dá para dizer o quê? Que um dos dois era mentira, um está escrito à mão, o outro ele falou, gravado. Então, a gente já vai resgatar e já põe para vocês, que aí vocês tirem as conclusões de vocês. Que aqui vocês... o pensamento do cara, né, Edu? É isso aí. Tá muito claro, é o pensamento dele que vem à tona, seja falando, seja escrevendo, porque é o que ele está maquinando, é o que ele está planejando, é o que ele está propondo. Inclusive, a polícia vai apurar, né, se pode ser talvez um rabisco da própria reunião, né? Ele podia estar rabiscando enquanto estava falando na reunião, ou levou para falar na reunião. Mas é incrível como o trabalho da Polícia Federal tem sido facilitado pelos bolsonaristas, né? A gente não lembra, na história do país, de uma quadrilha criminosa que tenha deixado tantos rastros contra si mesma. Acho que não tem nenhum paralelo com nada que aconteceu na história desse país. Dava para condenar o Jair Bolsonaro e toda essa quadrilha pelas falas públicas, pelas entrevistas, pelas declarações, por tudo que eles já falaram. Agora com os documentos, com as mensagens de celular, aí fica muito, mas muito difícil de imaginar que todos esses generais,
tenentes, coronéis, o próprio Jair Bolsonaro não se compliquem muito na justiça, porque se tudo que eles já falavam publicamente deixava claro essa sanha golpista, com os documentos não tem mais para onde correr. E trago aqui para vocês, Olha, né, um para provérbio. mim parece um rascunho da minuta de golpe. Parece que ele estava preparando ali o que depois foi formalizado, Isso. entendeu? E Elô, eu trouxe aqui, esse provérbio que eu falei bíblico, não está no capítulo dos provérbios, né? Capítulo dos provérbios que teria, você tem os provérbios, os salmos e o Eclesiastes. Acredita-se que os salmos teriam sido escritos a tradição acredita, né? Por Davi, né? Rei Davi, o Eclesiastes por Salomão, e os provérbios teriam também sido escritos por Salomão, mas esse negócio tem um monte de controvérsia. Mas o ponto é, a Bíblia tem outros provérbios que não estão no livro dos provérbios. E esse provérbio que a gente falou está no livro de São Mateus, e o interessante é que ele diz o seguinte, no trecho do capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? A boca fala do que o coração está cheio. Então vocês que ficam pagando aí de pessoas de bem, falando de família, não sei o quê. Ah, raça de víboras! A boca fala do que o coração está cheio. Põe pra gente do que o coração está cheio, que a boca falou no ministério, que a gente já tem o vídeo. Põe pra turma ouvir, por favor. No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Eu ia falar alguma coisa, mas Pra nem gente precisa. também está muito claro, né, Edu? Não precisa nem falar, cara. Você lê o diário, vê o que o cara falou ali. Enfim, não tem o que falar. Tá dito. Tá dito por ele. Tá não é nem por dito, mim. o cara disse tudo. Disse tudo. E quando você fala disso, né, de que a boca fala do o coração tá cheio, eu me lembro deles falando em metralhar petralhada, né? O tipo de sentimento que eles expressam verbalmente e que vai lá no coração dessa gente.